Olá pessoal, estamos de volta para mais uma videoaula sobre PHP e orientação a objeto. Então nesta videoaula falaremos a respeito de um recurso também muito legal, que é a interface. Então a interface é um meio de você definir como deve ser uma classe. Então você define o que a classe tem que ter. Então quem for implementar essa classe, quem for criar essa classe, obrigatoriamente vai ter que implementar tudo que a interface está definindo. Então aqui a representação UML de uma interface e da classe que implementa essa interface. Então uma interface a gente só define métodos, não define atributos, só os métodos. E a classe que for implementar essa interface, obrigatoriamente, tem que definir todos os métodos que estão aqui. Então, nesse caso aqui, se eu implementar a classe desse jeito aqui, ó, só definindo o método setNome e getNome, vai falhar. Por quê? Porque a interface diz que tem que ser implementado também um método chamado setResponsável. Então, eu obrigo a classe a respeitar esse layout, né? Essa estrutura. Então vamos ver em programação PHP como que a gente implementa esse recurso. Então, em primeiro lugar, como que a gente representa uma interface aqui em PHP? Simplesmente usando a palavra interface, o nome da interface, que é uma recomendação, a gente começa sempre com I, de interface. Então, interface aluno. E aí, quais os métodos que uma classe que implemente essa interface tem que possuir? Então, o método getNome, setNome e setResponsável, passando esses parâmetros aqui. Então eu coloquei isso num arquivo que eu chamei de interface.aluno.php. Aí eu criei um outro arquivo que eu chamei de class.aluno.php, incluí aquela interface e criei uma classe chamada aluno. E informei aqui, ó, implement e aluno. Então essa classe aluno implementa a interface aluno. Logo, ela deveria obrigatoriamente definir, né, implementar todos os métodos que tem na interface. De forma proposital, eu deixei de implementar um método para mostrar para vocês que vai falhar. Aí eu criei então um script que eu chamei de aluno.php, que utiliza a classe que foi implementada segundo a interface e aluno. E aqui simplesmente instancio, seto o nome e uso o método getNome. Então, repetindo, aqui está faltando um método que a interface diz que tem que ter e na classe eu não implementei. Então eu vou executá-lo. E ele está dizendo aqui, ó, class aluno contém um método abstrato e deve, portanto, ser declarado ou implementado o método que está faltando, né? Então, na verdade, a interface funciona como uma definição de métodos abstratos. São métodos que não têm código, só tem a assinatura, né? O nome, parâmetros, e a classe é que vai dar vida para ele. Então eu vou incluir aqui o método. Então, ó, não estou fazendo processamento nenhum, mas ele tem que estar definido aqui. Então, na prática, eu colocaria processamento aqui dentro desse método. Aí eu vou salvar e vou executar novamente. Agora sim, funcionou. Tá ok? Então, não é difícil de visualizar, de entender como funciona a interface. A interface, então, é um meio que você tem de obrigar que uma classe siga uma determinada estrutura. Então, na interface, a gente só especifica métodos, não especifica atributos. E aí a classe que implementa aquela interface obrigatoriamente tem que possuir todos os métodos previstos na interface. Tá ok? Então, fico por aqui nessa videoaula e aguardo em breve vocês para uma nova videoaula. Obrigado e até lá.